Olá, concurseiros e concurseiras! Estamos aqui mais uma vez para o nosso módulo de Direito Penal. Eu sou o professor Dimas Toledo, professor de Direito e demais Ciências Criminais, aqui no Macau Solidário, essa importante iniciativa do professor Vitor para auxiliar aquelas pessoas que não têm condições de arcar com a sua preparação para concurso. Aproveitando desde já, pedimos para vocês compartilharem com o maior número de pessoas conhecidas, justamente pelo intuito da nossa iniciativa aqui. Tranquilo? Além disso, ficamos à disposição nos canais de comunicação do Macau Solidário para dúvidas, críticas e sugestões. Sem mais delongas, vamos aqui diretamente ao nosso conteúdo da aula de hoje, né? As apresentações realizadas. Esse é o professor Vitor, esse é um dos nossos canais de comunicação, né? E nessa nossa primeira aula, eu vou aproveitar e passar um recadinho para vocês, né? Claro, a aula é gravada e a dinâmica da aula não permite que o aluno copie, né? Porém, por ser uma aula gravada, você pode fazer uso, né, das vantagens desse formato, pausando ou assistindo quantas vezes você achar adequado. Tranquilo? Mas a nossa explicação é mais corrida, junto com o material visual, que recomendamos que você acompanhe visualmente, fazendo uma assimilação visual e explicações ou exemplificações necessárias nós vamos realizando após a leitura do conteúdo. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Direito penal, né? Para a gente estudar com seriedade uma ciência ou qualquer objeto de estudo, uma forma adequada é primeiro a gente compreender a essência, as características desse objeto de estudo, né? E na ciência do direito, a forma mais adequada é compreendendo a definição, o conceito do que nós estamos estudando. No caso aqui, estamos iniciando o estudo do direito penal, então vamos a alguns conceitos do direito penal que nós vamos nos socorrer dos grandes autores, e aí, após a leitura desses conceitos, né, acompanhe visualmente, como eu disse, nós fazemos algumas explicações devidas para ficar um pouco mais claro, né? Então, aqui, ó, pessoal, primeiro conceito do Franz von Liszt, né, um alemão importantíssimo, um dos grandes autores do século passado. Ele conceituava o direito penal como conjunto de prescrições emanadas do Estado que ligam ao crime como fato, a pena como consequência, né? Então, liga o crime como fato, o fato liga-se a pena como consequência. Essas prescrições, claro, são as regras, as leis do sistema. Vamos avançar aqui e depois a gente aprofunda um pouco mais a explicação, né? Para compreender o conceito. Então, aqui um conceito do professor José Frederico Marx, né? Professor José Frederico Marx é falecido, mas também é um dos grandes autores do direito penal brasileiro. O conceito dele complemento do Franz von Liszt, que nós vimos agora, né? Então, vamos lá. Direito penal, para ele, é o conjunto de normas que ligam ao crime como fato, a pena como consequência, e disciplinam também as relações jurídicas daí derivadas, para estabelecer a aplicabilidade de medidas de segurança e a tutela do direito de liberdade em face do poder de punir do Estado. Então vejam, meus queridos e minhas queridas, que aqui ele complementou bem, né? Ele abrangiu um pouco mais, mas vamos avançar no próximo conceito, depois eu faço algumas considerações, alguns comentários em relação a esses conceitos, né? E aí, o último conceito que nós vamos verificar aqui é o do professor Heleno Cláudio Fragoso, também falecido, grande penalista brasileiro. Vamos lá. Para ele, direito penal é o conjunto de normas jurídicas mediante as quais o Estado proíbe determinadas ações ou omissões sob ameaça de característica sanção penal, tá? Então, ó, juntando tudo que foi estudado, né? O primeiro conceito, prescrições, ou seja, na verdade é um termo para leis que ligam o fato criminoso a uma pena. Então, a lei vai proibir, vai descrever um fato tido como criminoso e prevendo uma pena para aqueles que se enquadrarem, né, nesse fato criminoso, desrespeitarem a lei. Além disso, o professor José Frederico Marx falou de consequências, né? Quais consequências? A sanção penal, claro, a pena, que já foi mencionada, mas outras consequências também o direito penal vai tratar disso, como reincidência, como dever de indenizar, etc. E ele fala de medida de segurança. Então, medida de segurança e pena
são duas espécies de sanção penal, termo técnico sanção penal, que o professor Heleno Fragoso utilizou aqui, tá? E o professor Heleno Fragoso também disse que o Estado proíbe determinadas ações ou omissões. Veja que o crime pode ser através de uma ação ou uma omissão. E acrescentando o último elemento que a gente está estudando aqui na conceitualização, o professor José Frederico Marx também falou, regula o direito de liberdade em face do poder de punir do Estado, né? Então, aqui, ó, pessoal, em termos mais simples, o direito penal é o conjunto complexo de normas jurídicas. Por que normas jurídicas? Porque vai incluir a lei, mas também princípios constitucionais, principalmente essas duas formas de normas jurídicas, tá? A lei emanada do poder legislativo e os princípios constitucionais. Então, esse conjunto de normas que regula o poder de punir do Estado, que é aplicado quando uma pessoa comete um crime previsto em lei e através de uma medida de segurança ou de uma pena. E esse conjunto de normas, ele existindo, ele também garante o nosso direito de liberdade em face do poder do Estado, poder de punir do Estado. Por quê? Porque a gente sabendo o que o Estado fala, ó, se você fizer isso, pena de prisão. Se você fizer isso, medida de segurança. Se você fizer aquilo, pena de prisão. Ou seja, os crimes previstos, eles são limitações. O Estado pode apenas naquela hipótese punir o cidadão. Fora isso, liberdade. É isso que o professor José Frederico Marx quis dizer. Tranquilo? Beleza? Então, esse conjunto de normas jurídicas que incluem leis e princípios constitucionais que regulam o poder de punir do Estado, que vai ser aplicado quando a pessoa desrespeitar uma lei através de uma sanção penal, seja medida de segurança ou uma pena. Então, esse ramo do jurídico, né, esse ramo do direito, que tem esse conteúdo importante para a gente diferenciar dos demais ramos, né? E aí, avançando no estudo, né, pessoal, essa aula aqui a gente vai estudar alguns termos, né, alguns conceitos teóricos, alguns conceitos doutrinários, que na maioria dos concursos médios que aqui a gente prepara vocês, né, ou técnicos, não são abordados dessa forma. Porém, essa aula ela vai proporcionar você ter uma visão melhor do direito penal, tá? Ainda que não seja cobrado dessa forma, a maioria das provas vão cobrar artigos de lei, né? Vai copiar o artigo de alguma forma, inverter ali o texto expresso da lei ou da Constituição. Esses conceitos aqui que a gente vai trazer alguns artigos da Constituição nessa aula, mas a maioria do que a gente vai estudar é mais para complementar, dar uma base muito boa, né, para vocês, ainda que em relação à dogmática penal, é uma aula mais superficial, mas para quem não é bacharel em direito, já é um complemento muito denso para você poder fazer sua prova com tranquilidade e compreender bem esse ramo do direito, tá? Então, avançando nesse estudo de termos e conceitos doutrinários e teóricos, vamos tratar um pouco da nomenclatura, né? Direito penal é um termo que é utilizado hoje, que é mais utilizado hoje. Ele traz a ideia, liga direto à pena, né? Penal, pena. Então, aqui, ó, o termo é mais exclusivo à pena, ligado exclusivamente à pena. Então, ele é impreciso. Por quê? Porque não vai existir pena sem crime, tá, pessoal? A pena é muito importante, claro, mas não existe pena sem crime. O inverso é verdadeiro. Pode existir crime sem pena. Pode ter um perdão judicial, pode ter uma prescrição do crime, né? Ele não poder ser mais punido pelo Estado, etc. Outras hipóteses. Mas pena sem crime não vai existir. Então, direito penal, na verdade, é um termo mais impreciso. Já o termo direito criminal, ele traz à tona a ideia do crime, né? Que, como a gente falou, pode haver crime sem pena, então ele é um pressuposto da pena. Então, seria tecnicamente mais correto. É tecnicamente mais correto o termo direito criminal, né? Já foi utilizado na legislação, nosso primeiro código era um código criminal, né, do Império, e muitos juristas ainda usam o termo, não é errado, pelo contrário, ele é mais preciso tecnicamente, porém, ó, aqui, ó, atualmente a expressão direito penal é mais adequada
pois é adotada pela principal norma, né, a principal lei da área, que é o Código Penal, ele tem esse nome, né, Código Penal, bem como a Constituição Federal trata do termo direito penal, tá? Então, apesar de direito criminal ser tecnicamente mais correto, mais preciso, direito penal é o mais utilizado. Entretanto, você pode utilizar os dois, não é errado. Então, mais preciso é direito criminal, porém o mais correto, o mais utilizado é direito penal. Beleza? Para que a gente não tenha confusão e entender um pouco melhor. Além disso, né, qual a posição do direito penal dentro da ciência jurídica, né, dentro do direito? Na tradicional divisão entre direito público e direito privado, né, porque o direito público tem o Estado em um dos lados da relação jurídica. Tá? O direito privado é a relação entre dois particulares, falando vulgarmente aqui. Exemplos de direito privado, direito civil e direito trabalhista, tá bom? Então, o direito penal pertence ao ramo do direito público, por ser composto de regras indisponíveis e obrigatoriamente impostas às pessoas, né? Então, a primeira coisa aqui, para a gente entender por que o direito penal faz parte do direito público, porque as regras, as leis de direito penal, elas são indisponíveis. Né? O particular não pode abrir mão dela, nem mesmo o Estado. Né? Em algumas hipóteses previstas na lei, pode ter o perdão judicial, né? Pode ter uma isenção de pena, mas tudo previsto em lei. Fora isso, são as exceções. Fora isso, as regras não são disponíveis, né? No sentido de que o Estado ou uma das partes pode abrir mão da regra, ok? Então, a regra é obrigatória, geral para todos, né? Emanada do Estado. E, além disso, pessoal, o Estado, né, esse ente jurídico que regula a sociedade, ele é o titular exclusivo do direito de punir, né? Como o professor Heleno Fragoso falou, né? Poder, dever de punir do Estado. Então, quando ocorre um crime, nasce o poder, dever de punir do Estado. E apenas o Estado que tem esse poder, dever. Mesmo em alguns tipos de ação penal, que são a minoria, né? Que não tem o promotor de justiça, que ali é um funcionário público que está exercendo uma função pública em nome da sociedade, que é o acusador. Tá? Mesmo quando o acusador é um particular, tá? O acusador não será o Ministério Público na ação penal privada. Quando a pessoa é condenada nessa ação penal privada, quem vai punir é o Estado, não é o acusador particular que está fazendo a acusação dentro do processo da ação penal, tá bom? Então, o poder, dever de punir é exclusivo do Estado. E o Estado que edita as leis gerais para todos, tá? E, além disso, pessoal, por esse fato dele editar as leis, né, as leis penais, ele vai constar como sujeito passivo constante nas relações jurídicas. Então, mesmo que tenha uma vítima, né, identificável, uma vítima, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, ou mesmo quando a sociedade é vítima de forma abstrata, o Estado ele sempre será um sujeito passivo secundário, né, mesmo tendo uma vítima primária. Por quê? Porque ele que fez a lei. Então, quando alguém desrespeita uma lei, quando alguém comete um crime, está desrespeitando a lei, está desrespeitando também uma norma que o Estado que editou. Portanto, ele estará, mesmo que indiretamente, na relação jurídica. Por isso, o direito penal ele é um ramo do direito público, inequivocamente, sem dúvida nenhuma. Tranquilo? Vamos avançando. E a função do direito penal? Veja, pessoal, essa aqui é uma aula, ainda que para as pessoas que não têm graduação em Direito, pode parecer uma aula mais densa, mas era uma aula de dogmática penal, né, de teoria do direito penal, mais superficial, tá? Por que eu estou falando isso, né? Antes de começar esse tema aqui, função do direito penal. Porque dependendo do autor que você pegar, ele vai elencar várias funções, tá? Então, a gente vai mencionar as principais, as mais reconhecidas, porque tem autores que vão divergir entre eles, tem autor que vai trazer várias funções, e isso não é que é errado, pessoal, depende da escola teórica que ele é afiliado, né? E funciona assim mesmo o estudo, a teoria, porque muitas vezes um autor trazendo uma visão nova, ele acaba desenvolvendo. Ou mesmo que ele não traga uma visão que não é reconhecida, ele ajuda ali a pensar o tema que ele está trazendo, que ele está desenvolvendo. Para nós é suficiente isso aqui. O que a gente vai ver é inequívoco, tá? Reconhecido pelo judiciário e são funções reconhecidas pelos principais autores, tá?
Então vamos lá, ó. Função do direito penal. O fim do direito penal é a defesa da sociedade pela proteção de bens jurídicos fundamentais. Veja, bens jurídicos fundamentais. Bens no sentido, claro, de coisas valiosas, de interesses, jurídicos porque são reconhecidos pelo direito, fundamentais por quê? Porque são os mais essenciais, não é qualquer bem jurídico, ok? Então, o direito penal vai defender a sociedade, defendendo os principais bens jurídicos, por exemplo, a vida, o patrimônio, a dignidade sexual, a fé pública, etc., que são os principais, os mais importantes. Então, o direito penal defendendo esses bens, ele vai defender a sociedade, o interesse da sociedade. Além disso, pessoal, no Estado democrático, o direito penal tem a função também de proteger a liberdade do cidadão. Veja, mesmo que você nunca tivesse pensado nesse aspecto, como a gente viu a definição do professor José Frederico Marx, o professor José Frederico Marx atuava sob a égide da Constituição de 46, né, Constituição Democrática de 46, ele já falava nesse aspecto, né? Que o direito penal, ele protege a liberdade do cidadão. Como? Eu pensei que ele só aplicava apenas para quem desrespeita a lei. Não, ele protege a liberdade do cidadão, né, como a gente mencionou, porque prevendo o que é crime, a gente sabe que fora dessas hipóteses que o Estado previu as condutas proibidas, o resto é liberdade. Então, isso privilegia um Estado liberal, um Estado democrático, onde os cidadãos sabem que a conduta dele é permitida, o que não estiver proibido é livre, é o espaço de liberdade. Então, isso garante, né, a maioria dos autores entendem que o direito penal, desta forma, faz com que a gente possa compreender o espaço de liberdade que há na nossa sociedade e também o direito penal ele vai conter o Estado vai punir apenas naquelas hipóteses. Então, segurando, né, contendo a atuação do Estado apenas naquelas hipóteses, vai garantir a liberdade nas outras atitudes, nas outras situações que não forem proibidas pelo direito penal. Tranquilo? Então, essas duas principais funções do direito penal em um Estado democrático como o nosso, né? E para a gente encerrar, pessoal, aqui o conceito de crime, tá? Isso aqui é uma parte um pouquinho mais técnica, para alguns concursos, como a gente falou, não vai cair assim, mas para você entender como que a dogmática, né, como os estudiosos entendem o crime. Já digo para vocês que essa parte aqui é muito aprofundada na teoria. É uma das partes do direito em geral mais aprofundada, mais científica, mais estudada. Por quê? Que é justamente vários teóricos estudiosos estudam para entender melhor, para limitar melhor como que o Estado vai intervir, vai punir as pessoas, né? Então, existe os três conceitos mais adotados de crime é o formal, o material e o analítico. Vamos a eles, né? Não tem nenhum bicho de sete cabeças aqui, vamos entender juntos. Olha lá. Pela definição ou conceito formal de crime, crime é todo comportamento humano que colide com a lei penal. Perceba que essa é uma forma mais superficial, né? Todo comportamento humano que colide com a lei penal. Mas a gente viu que tem lei penal que não é incriminadora. Então, como que pode ser crime se ele colide com uma lei penal que não é incriminadora, né? Então, esse conceito aqui é mais superficial, né? Veja que para o cidadão comum a gente acaba entendendo. Crime é toda conduta que viola a lei, mas não funciona assim, né? Isso é uma forma mais superficial. Por isso que existe também, foi adotado e entende-se também pelo conceito material, aspecto material, que aí já é um pouco mais preciso, que entende crime como a conduta ou comportamento humano que viola bens jurídicos mais importantes. Bens jurídicos já é reconhecido pelo ordenamento jurídico, pelo sistema jurídico, os mais importantes, né? Entretanto, esse conceito aqui também é um pouco vago, né? E aí foi desenvolvido o conceito analítico, justamente porque ele faz uma análise mais aprofundada por etapas, e é o conceito aplicado pelos juízes para verificar se alguém realmente cometeu um crime e aplicar uma pena. E para o conceito analítico, crime é uma conduta, né, um comportamento humano, isso aqui é um termo técnico, tá? Típica, antijurídica e culpável. Nossa, professor, calma que isso é simples, você vai entender, né? Então, comportamento humano típico, né? Tipificado, descrito, a gente já vai ver.
antijurídico, porque ele é contra o direito, e culpável. Numa análise sobre o sujeito, ele pode ser reprovado. Falei em termos resumidos aqui, mas vamos ao material aqui que vai deixar mais claro. Ó, conduta é um comportamento humano, porque antigamente os animais já foram punidos, né? Então a gente hoje em dia, o direito penal pune a pessoa dentro do que ela pode ser reprovada. Então, dentro da racionalidade, né? Da capacidade de entender. Então, ela é um comportamento, uma ação ou omissão, ou seja, ativo ou omitivo, consciente, a pessoa sabia que era crime e voltada para uma finalidade. Ela sabe que está cometendo um ilícito e ela tem um objetivo, né? Então, conduta é um comportamento humano ativo ou omissivo, consciente e voltado a uma finalidade. E essa conduta ela deve ser típica, né? A tipicidade é a descrição da conduta na lei penal, tem que estar descrita, prevista, como nós falamos. Antijurídica, por quê? Porque, além de estar previsto, não vai ser aplicado nenhuma excludente de ilicitude, como a legítima defesa. Então, a pessoa matou, então, típico, mas ela matou por quê? Porque ela estava em legítima defesa. A legítima defesa tem lá os requisitos, né? Mas é injusta agressão, atual ou eminente, contra si ou contra terceiro, usando os meios necessários moderadamente. Tem que estar presente todos esses requisitos, por exemplo, na legítima defesa. Então, a pessoa matou, inicialmente seria homicídio, está tipificado ali no 121, mas não é antijurídico. Ao contrário, o direito permite matar em legítima defesa, claro, estando presente todos os requisitos. Ou estrito cumprimento do dever legal, ou estado de necessidade. São excludentes de ilicitude, né? Então, veja, típico e ilícito, sinônimo de antijurídico. Se tiver alguma norma penal não incriminadora, como a legítima defesa, estado de necessidade, que autoriza aquela conduta, ela não pode ser considerada crime, porque ainda que típica, ela não é ilícita, não é antijurídica. E caso ela seja ilícita e antijurídica, ainda vai ser analisada a culpabilidade, né? Que é uma análise sobre a reprovabilidade do autor. É um pouco mais aprofundado, mas é basicamente se ele tinha consciência, né? Se era exigível que ele não era exigível que ele agisse de outra forma, ou seja, um exemplo, a pessoa está sob coação irresistível. Então, é assim, faça uma fraude no seu trabalho ou mate seu filho. Veja, não é exigível que a pessoa abra mão da vida do filho dele para não violar o direito de não cometer uma fraude na empresa, no serviço que ela trabalha. Então, ela não será culpável, ela não vai ser punida, porque não se aplica a culpabilidade, tá? Então, a culpabilidade é uma análise ali, se naquele caso concreto a pessoa tinha conhecimento, né, de que ela estava fazendo algo ilícito, e se ela não tinha como atuar de outra forma. Né? Então, típico, antijurídico e culpável, toda essa análise que é feita mesmo, bem detalhada, claro, para a gente, como sociedade, punir alguém, tem que ser feita essa análise e entende-se que o crime, o conceito de analítico de crime vai estar preenchido com essas 3 etapas. Tranquilo?